sua Bíblia aí, já pega, abre, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Nós estamos com uma série de mensagens que se chama Marcados pela Promessa. E nosso bispo Robson já antecipou aqui o quanto que tem sido bom, tem sido abençoado os nossos momentos aqui sobre esse tema. E hoje cumpriu a minha tarefa de falar com vocês um pouco sobre a promessa levanta o que já caiu. E eu aproveitei aqui e coloquei um subtítulo: Marcados pela visão e pela palavra. O texto que está em Ezequiel 37, do verso 1 até o 14. É um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela faz sentido todos os dias para mim e para você. E diz assim o texto, com reverência, podeis ficar sentados, mas com bastante reverência à palavra de Deus. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra é tua e o povo é teu. Senhor, eu sei que tu tens aqui uma palavra para cada um de nós. Fala ao nosso coração, derrama, Senhor, da tua palavra, da tua unção, do teu querer, e que possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Pai, nós falaremos aqui sobre pessoas que talvez estejam mortas por dentro, talvez estejam esquecidas, desoladas, Pai, sem esperança, mas o Senhor é um Deus que renova as esperanças. Por isso nós te entregamos este momento e esta palavra em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, os que nos acompanham há um tempo, que estão aqui conosco diariamente, sabem que eu gosto de contextualizar a mensagem para que a gente entenda em que momento foi dito, por quem foi dito e o que isso de fato significa. E o profeta Ezequiel, até a gente chegar a ele, é um longo caminho. A promessa começa com Abraão, passa por Isaac e Jacó,
Passa por José. José vai ser vendido e levado escravo ao Egito. E sendo escravo no Egito, o povo começa a aumentar de tamanho. E o faraó começa a se preocupar com aquilo, até que Deus levanta Moisés. E Moisés, tocado pelo coração de Deus, vai lá e fala a Faraó. Deus endurece e amolece o coração de Faraó. E aquele povo sai, passa pelo mar, tem milagres lindos, maravilhosos. Deus se manifesta no meio do povo. Deus entrega uma lei àquele povo. Deus entrega sacerdotes àquele povo. E esse povo, mesmo passando por tudo isso, chegam até a liderança de Josué e Calebe, mas olham para os seus vizinhos e invejam os vizinhos. Nosso bispo já falou aqui hoje. Muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho e parece sempre mais verde que a nossa. E o povo de Israel olha para os vizinhos e fala: eles têm um rei, nós precisamos de um rei. Não serve para nós ficar só com juízes aqui, isso não está certo. A monarquia precisa ser colocada no meio do nosso povo, porque aí sim nós seremos um povo próspero, nós teremos uma liderança forte. E Deus, por causa da oração do povo e do coração duro do povo, Deus permite e separa Saul. Nós conhecemos a história do rei Saul. O rei Saul, ele começa bem, mas depois se perde. Quer fazer papel para qual ele não foi chamado, desobedece a Deus. Deus substitui Saul, vem o jovem Davi. E conhecemos e sabemos que Davi foi um grande rei. Teve seus erros, seus pecados, as suas transgressões, mas Davi ainda hoje é marcado como um grande rei. Após Davi vem Salomão. E Salomão constrói um templo. Começa sendo o homem mais sábio de todos os tempos, mas se perde. Começa a fazer conchavos políticos, começa a fazer alianças que não deveria ter feito, e acaba se perdendo, colocando altares a outros deuses em Israel, e isso incomoda tanto a Deus e também ao povo, que Salomão começa a cobrar tanto imposto, que Israel se separa em duas tribos. A tribo do sul, Judá e Benjamim, tem como capital Jerusalém. E a tribo do norte, com a capital Samaria, começa a aceitar casamento de todos os tipos, e se perde, e vira um reino mau. E em 722 anos antes de Cristo, o reino do norte é tomado pela Síria. Passado um tempo, a Babilônia invade o reino do sul, em 3 momentos, e toma a capital. E essa capital se chama Jerusalém. A partir deste momento, em uma dessas diásporas, em desses cativeiros, de momento de cativeiro, em que Babilônia vai até Judá, há um homem chamado Jeremias, outro homem chamado Ezequiel, outro homem chamado Daniel, outros 3 homens chamados Mesaque, Sadraque e Abednego, e são levados para a Babilônia. Ponto. Aqui começa a história do profeta Ezequiel. Um homem cheio de Deus, cheio da presença do Deus Altíssimo, está num ambiente, como o nosso bispo disse, completamente perverso. Ezequiel começa a olhar em volta e vê a Jerusalém desolada, a ponto de perder a esposa morta num desses cercos. E mesmo perdendo a esposa morta, ele não perde a esperança. E aqui é o meu primeiro parágrafo, o meu primeiro parêntese. Pode ser que você tenha perdido pai, mãe, esposa, filhos. Pode ser que você tenha perdido alguém muito querido, mas Deus ainda tem uma promessa na sua vida. Deus ainda quer fazer algo através da sua vida.
Porque Ezequiel olha desolado e mesmo assim, ele diz: eis-me aqui, Senhor. A ponto de Deus levá-lo em espírito à porta do templo. E Deus fala: olha para isso, Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa. E Ezequiel vê a glória do templo ser retirada por Deus. Ezequiel está vendo em espírito que Deus está tirando a mão daquele templo que foi construído para que ele fosse adorado. Mas lá atrás para Salomão ele disse: ei Salomão, atente-se para uma coisa, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. A minha habitação é um coração contrito na presença do Pai. E Ezequiel está vendo essa glória sair do templo. E com certeza, triste e abatido, ele vê outras imagens que Deus vai mostrando a ele. Até chegarmos ao capítulo 37, em que mais uma vez, o Espírito do Senhor faz isso aqui com ele. Verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor leva Ezequiel num vale. Irmãos, e quando a gente fala vale, para quem já visitou, e eu creio que Deus ainda vai dar a oportunidade para que eu vá em Israel, mas pelos estudos bíblicos, pelas imagens de TV, hoje fica muito fácil, não são qualquer vale. Os vales são profundos, longínquos, grandes. E Deus leva e coloca Ezequiel no meio de um vale com muitos ossos em volta. E aqui, neste momento, eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos. E eu gosto muito disso. Quem que você e eu somos nessa história? Nós somos o profeta? Ou nós somos um exército de ossos secos? Em determinados momentos, irmãos, nós estamos como ossos secos. Porque nas histórias a gente gosta muito de ser Davi, a gente nunca é Golias, né? Na história a gente nunca se posiciona como um incircunciso que chega lá e fala mal do povo de Deus, nunca. Na história a gente nunca é o rei Saul perseguindo Davizinho, a gente sempre é Davi. Não, se eu não posso, ai de mim tocar no ungido do Senhor, parece que a gente é santo. Mas neste momento da história, pense, talvez tenha gente no nosso meio hoje que esteja com os ossos ressecados, sequíssimos, transtornados, sem esperança, sem saber o que vai fazer amanhã, sem saber o que vai fazer ao sair dessa igreja. Pastor, foi a primeira e última vez que eu pisei. Não foi, irmão. Eu profetizo na sua vida que você será uma bênção na mão do Senhor. Que este momento de ossos secos, ele vai passar e gerará testemunho para a sua vida. O vale é profundo, os ossos estão secos. E você já viu uma coisa, irmãos? Quando chega uma notícia ruim, Igor, elas vão se acumulando. Chega uma doença, chega uma falta de dinheiro, chega um filho que está passando por um problema, chega um problema ministerial, chega um erro no caminho que estamos trilhando. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Uma onda quebra e quando ela se arrasta de volta, ela já gera outra onda maior. Irmãos, e na sua vida, se na sua vida é assim, na minha também é. Irmãos, na caminhada mesmo com Jesus, nós vamos ter momentos de dificuldade. Jesus nos alertou. Jesus não veio passar pano para nós. Jesus veio dizer assim: aí na vida, na caminhada, vocês vão ter lutas, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Jesus está nos alertando. Só que também neste momento aqui, nós podemos ser um profeta como Ezequiel. Mesmo no meio do caos, o profeta está de pé, cheio de vida. Perdeu a esposa, perdeu a casa,
perdeu a batalha contra o povo da Babilônia. Irmãos, imagine, você serviu o Deus Altíssimo, imagine o que era entrar na Babilônia, deuses de cá, deuses dali, o povo mandando você adorar, se ajoelhar, fazer o que eles queriam, adorar seres humanos, mas Ezequiel está de pé, como um grande profeta de Deus. Eu já estive caído, talvez você já esteve caído, e eu tenho certeza que já teve algum Ezequiel na sua vida. Pastor Wagner já foi um Ezequiel na minha vida e na vida da Lorena, assim como a pastora Carla, são nossos amigos. No momento de uma mudança muito drástica, em que os ossos estavam secos, nós fomos abraçados por Ezequiéis. Seja um Ezequiel na vida de alguém, seja um profeta no meio do caos. Verso 2, aliás, vamos ler o texto de Efésios 2, do 1 ao 10, que diz assim: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, paremos de pensar que nós somos os mais santos. Se não for Jesus na minha e na sua vida, irmão, a gente é capaz de fazer cada coisa na vida. Brasília está passando por um problema aí na área da saúde, não vou nem falar o que é. Irmãos, lâmpada para os pés, luz para o caminho. A lâmpada ilumina só o próximo passo. Desliga a lâmpada ou sai do caminho. Nossa, que povo terrível. Se tirar o Espírito Santo de nós, por causa de dinheiro, de poder, de fama, de prosperidade, a gente é capaz de coisas terríveis, irmãos. Verso 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Não é que os ossos estavam assim, recém-formados ali, né, no chão, que o corpo tinha, não, estava sequíssimo. Você já foi num cemitério por volta das 18 horas, irmãos? É triste demais. É um silêncio ensurdecedor. Porque, irmãos, o meu carro e o seu carro não vai no caixão. O seu cargo e o meu cargo, passados 40 anos, se muito, nem a sua família vai lembrar de você direito. Eu não conheci meu avô materno. Ele teve uma história. Não sei nem quem é. Por isso, irmãos, não deixa para amanhã não o que Deus está chamando para você viver hoje. Isso é uma palavra de promessa para a sua vida. Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem vida para a sua vida. Deus tem a presença do Espírito Santo para a sua vida. Pare de correr do chamado de Deus. Seu 2026 vai ser diferente, desde que você seja diferente. Nós estaremos em oração, mas precisamos estar em ação também. O bispo prega muito isso. Não adianta, irmão, só ajoelhar, orar: Senhor, tira aquela pedra, vai lá. E Jesus chegou, recebe a notícia de Lázaro. Aí Jesus fez assim, igual um X-Men, né? A pedra saiu. Não, teve que ir gente lá empurrar uma pedra, irmãos, para que o sepulcro fosse aberto. E neste meio tempo Jesus diz assim, em João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E termina dizendo: crê tu nisto? Se a morte chegar, irmãos, a sua vida nessa terra não pode ser de desesperança. Se a morte chegar para mim, eu não quero morrer, deixar uma mulher bonita dessa na terra, nem a pau, neste momento. Porque Deus foi generoso comigo, irmãos.
Silson até hoje ele duvida que ela é minha esposa. Uma hora eu tenho que trazer a certidão de casamento para mostrar que ela é linda e eu não quero morrer agora. Irmãos, mas se chegar a morte, eu sei que o meu Redentor vive e que eu estarei nos braços do meu Pai. Eu estarei nos braços daquele que fez os céus e a terra, daquele que chama as estrelas pelo nome, daquele pelo qual, quando a gente pega um avião, irmãos, e olha para o firmamento, não tem como ter sido obra de um acaso, não tem como, irmãos. Eu estava ouvindo um pastor, Lorena me mandou, que a gente gosta muito, e ele perdeu um filho de 30 anos, irmãos. Um homem usado por Deus, entra nos hospitais, impõe a mão nas pessoas, e Deus ali confirma, e salva, e liberta, e cura. Deus não curou o filho dele, e ele falou assim: eu não fui pai do meu filho, Deus me escolheu para ser mordomo, eu só cuidei dele por 30 anos, e Deus veio e buscou de volta. Irmãos, para quem tem filho aí, falar isso é muita coragem, mas a gente tem que se agarrar. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está te perguntando, você crê nisso? Verso 3: e me diz, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Gente, que homem inteligente, porque nós, no afã de sermos, não, eu sou o usadão da parada, eu se me chamar, eu vou lá e é cura na certa. Irmãos, eu não quero crédito se a pessoa for curada numa oração minha, mas também eu não quero, se eu orar e a pessoa morrer, eu não quero que a culpa seja minha. Não, Maurão? A imposição de mãos é um ato que Jesus nos ensinou, para que as pessoas fossem curadas por Ele, e não pelas mãos. Não é a mão que cura, é o Deus que cura. E as curas têm propósito. Irmão, certa vez, na época da pandemia, uma irmã ligou desesperada: pastor, visita meu pai vai morrer, ele já está na UTI, e o médico falou que ele vai morrer, e vamos lá. E lá vai a gente para uma UTI no meio da pandemia. Vamos lá. Entramos lá na UTI, uma luta para conseguir o acesso lá à UTI. Na hora que eu coloquei a mão no peito do homem, os batimentos cardíacos estavam quase fletados assim, mas muito fraquinho. Eis que o batimento do homem começa a acelerar. Imediatamente o Espírito Santo falou para mim: ela tem 1 minuto. E essa moça chegou no ouvido de um pai. Os enfermeiros desesperados pensaram: o homem matou o velho. Os enfermeiros totalmente desesperados. E eu falei: fala o que precisa ser falado. Eu não sei o que é, fala. E ela no ouvido dele: pai, eu te perdoo pelo que o senhor fez. É grave, mas eu te perdoo, o senhor pode ir em paz. E um homem em coma, mais de 10 dias, começou a chorar, irmãos. E os enfermeiros sem entender aquilo, mas não era a minha mão que estava ali, era a mão do Todo-Poderoso num vale de ossos secos, num vale onde não há vida. Jesus faz destas coisas, irmãos. Esteja disponível, a gente não sabe o amanhã, irmãos. Pode ser que o nosso parceiro de computador no trabalho esteja pensando em tirar a vida e todo sorridente, brincalhão. E aí? Irmãos, que tenhamos sensibilidade, porque aos olhos humanos, isso aqui era impossível. E aí, no afã de ser religiosos, se Deus me pergunta: e aí? É possível ter vida? E eu: claro, Senhor, se eu profetizar, esses ossos vão se levantar na hora.
A resposta de Ezequiel: o Senhor sabe. Irmão e irmã, o Senhor sabe. Você acha que o Senhor não conhece a sua história? Você acha que esses ossos secos que talvez esteja seu coração nesse momento vai ficar para a vida inteira? Não vai. Não vai. Eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor fala, porque o Senhor faz, porque Ele disse nessa palavra. E no Salmo 23, 4 ele diz assim, talvez alguém saiba: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que você esteja passando por um vale, irmãos, o Senhor está contigo. Verso 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, levemos a sério a palavra do Senhor. Para pensar. A palavra do Senhor, ela criou os céus e a terra. A palavra do Senhor, Ele só abria a boca e falava: haja, e ouve. Haja luz e ouve. Haja o firmamento, ouve. Haja separação entre o céu e a terra, ouve. Haja os animais e ouve. Irmãos, é essa mesmíssima palavra que está aí no seu colo. E como a gente tem tratado a palavra de Deus, como eu tenho carregado a palavra de Deus na tábua do meu coração, na minha mente, ou a gente está fazendo como os religiosos, uma caixinha na testa ou na mão direita? Medita nela dia e noite. 5 e 6. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui está uma promessa poderosa para aquele que está caído. Você vai saber que Ele é o grande eu sou. Eles não sabiam como chamar Deus, e até hoje é um dilema, né? Yahvé, Jeová, e por aí vai, Elohim, El Shaddai, Nissi, Jireh, e vai, irmãos. A verdade é que quando Moisés perguntou, ele falou: fala para o povo lá que o grande eu sou mandou. Só isso, irmãos. Ele é só o grande eu sou. Saiba que este mesmo grande eu sou que falou com Moisés é o que fala contigo no seu coração. É o mesmíssimo Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz e geração de Davi, estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o mesmo. 7. Então profetizei. O Ezequiel foi esperto, como se me deu uma ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Irmãos, o que é complexo para nós, para Ele é assim, ó. Se eu hoje for fazer um frango do nível do Dudu, rapaz, eu vou queimar muito frango. Mas Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe a temperatura certa, Ele sabe o produto certo, Ele sabe a hora de colocar e a hora de tirar o frango. Estou usando assim uma analogia pequena para você entender que Ele sabe o que fazer. A gente tende a querer ensinar Deus como tem que fazer. Senhor, toma aqui meu caso, mas eu vou falar para o Senhor, eu quero um carro, mas assim, ele precisa ser desse jeitinho aqui. Aí Deus vai dar um tipo, não um Fiat tipo, né? Os mais velhos aí lembram de Fiat tipo. Não um Fiat tipo, mas dá um tipo de veículo. Aí acontece o que aconteceu, e Deus ajusta, e entra a misericórdia de Deus, irmãos, porque como o Vandré disse,
O que nós merecemos? O salmista um dia olhou e falou assim: o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Aí ele olhou, viu que não tinha como ele oferecer absolutamente nada. Aí ele falou: você sabe de uma coisa? Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? É louvar enquanto está doendo, é louvar enquanto não está dando certo, é louvar enquanto foi humilhado, é louvar no meio dos ossos secos, é louvar sem saber o que vai fazer amanhã. Isso é sacrifício de louvor. Entregar para Ele e falar: Senhor, Tu sabes, Tu conhece, do mesmo jeito que o Senhor fez no vale de ossos secos, faz na minha vida, Senhor, porque eu não sou absolutamente ninguém perante a Sua glória. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, eu já estou terminando, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Sabe o que é engraçado? O profeta não ficou perguntando: Deus, será que eu profetizo, Senhor? Olha, Senhor, se eu profetizar e não acontecer, vai acabar com a minha moral. Ele não titubeou. Deus mandava e ele fazia. Deus mandava e ele fazia. Deus falava: fala isso, ele falava. Exatamente o que Deus mandava, ele fazia. E eu e você, irmãos, Ele está mandando, e está falando, e está bradando, e está usando a palavra de Deus, e está usando profetas, e está usando pregações, e está usando YouTube, e TikTok, e Instagram. Senhor, será? Segundo a ordem, a obediência à voz de Deus é o ponto-chave da promessa. Irmãos, Deus tem uma promessa, mas o ponto-chave da promessa é a obediência. E a promessa vai vir de Deus e da sua palavra. 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Irmãos, o seu corpinho aí é só carne, nervo, esqueleto. Mas quando Deus sopra o Espírito Santo aí dentro, irmãos, que o demônio bate o olho e vê o sangue do Cordeiro aspergido sobre você, até o espírito da morte tem que cortar a volta. Lembra de Moisés? Manda o povo aspergir o sangue nos umbrais, e o espírito da morte descia, chegava no umbral, tinha o sangue do Cordeiro. Opa, aqui eu não posso entrar. É assim na sua vida, é assim na sua casa, é assim no seu carro, é assim na sua história. Creia nisso. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, vertido naquela cruz, de forma perfeita, imaculada. É Ele quem nos garante esse acesso. Sem Espírito de Deus nós estamos mortos. 10, e profetizei como Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Lá em Atos 2, vem um vento impetuoso, tomou o lugar, eles foram cheios do Espírito e virou, imagino que virou aquele ambiente do Pentecoste, irmão. Só que tem uma coisa, eles não estavam sozinhos. Nós estamos vivendo uma era em que os crentes querem andar solitários. Eu não vou na igreja, porque a igreja só tem gente errada. Bem-vindo, você é mais um, eu sou mais um. A gente está aqui para melhorar diariamente, irmãos. Não tem ninguém perfeito aqui. Se tiver, Deus vai puxar. Cuidado, às vezes você está perfeito demais, Deus suga. Mas não, esse é um lugar de gente imperfeita, se dando a mão e se tornando um exército. Essa pessoa que está do seu lado, junto de você, pode ser um exército na mão de Deus. Não enfrenta as dificuldades sozinhos, não. Abre a boca, conversa, pede ajuda, não é vergonha para ninguém. Se coloque nessa posição. Então disse: Filho do homem, verso 11, estes ossos são toda a casa de Israel. Ele explicando o que era, né? Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Deus ainda explica para o profeta o que significa.
E para a gente finalizar, verso 12: portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus vai te ressuscitar. Se a gente não for levado por Ele, num arrebatamento, Deus vai nos ressuscitar, irmãos. Creia nisso e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E verso 14, o último: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Nós vamos voltar para casa, irmãos. Nós vamos voltar para casa. Nós estamos de passagem nessa terra. Não viva como se aqui fosse o fim, não é. Nós vamos voltar. Chegará um tempo em que o rosto de Deus iluminará o lugar. Tamanha é a sua glória. Se coloque em pé. 1 Coríntios, a partir do 41, diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. Preste atenção nisso. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Esse é o nosso Jesus, um espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é vão o vosso trabalho. Aleluia! Feche seus olhos, transforme essa canção numa adoração, numa oração. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Adore o Senhor, esqueça o mundo lá fora, esqueça quem está do seu lado, adore o Senhor. Pode ser hoje que Deus remove esses ossos secos e dá vida e põe espírito. Nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Pode ser que você tenha passado vergonha, mas
sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fazer um exército aqui agora, irmãos. Vou pedir para o nosso bispo Robson orar. Mas dê a mão com fé, irmãos, como um exército que foi levantado de ossos secos. Mas Deus soprou o Espírito em vós. E hoje vocês têm vida. Em nome de Jesus.